Obrigado pelo convite, secretário Marcelo, Henrique, um debate super oportuno, necessário. Vou fazer uma abordagem, 15 minutos, de um tema que eu acho essencial, na mesma linha do Bruno, da Fabiana, que eu reputo fundamental, que é o realismo orçamentário. Eu acho que o nosso grande problema hoje, em função da nossa trajetória, é tentar criar um sistema institucional, ou aperfeiçoar o que a gente tem, de modo a conseguir graus crescentes de realismo orçamentário. O conceito de governança é um conceito complicado, né? Um conceito complexo. Eu adotei aqui um conceito do 9203, que é um conceito que vem se estabelecendo a partir desse grande movimento de governança iniciado há alguns anos, mas é preciso também acrescentar alguns elementos que eu estou chamando aqui de uma perspectiva analítica de governança, onde variáveis como a trajetória, a atuação e a capacidade dos atores e das instituições são elementos fundamentais, né? Especialmente porque as relações de governança espelham, né, relações de poder, né? As relações de poder. E o orçamento, na verdade, ele é a grande síntese de um complexo e, às vezes, caótico processo institucional de escolhas, onde a sociedade pactua os grandes drives, os grandes produtos, bens e serviços que ela quer gerar a partir do seu esforço de desenvolvimento, né, que produz um nível de espaço fiscal disponível. Nesse sentido, o conceito de governança orçamentária não pode ser discutido, não pode ser debatido sem que a gente debata o tema da governança fiscal e da governança econômica, né? Quer dizer, essa dimensão fiscal e a dimensão orçamentária são elementos de um mesmo processo. E aqui eu falo nessas duas camadas, né? Do ponto de vista da estrutura, do processo, dos mecanismos e da estratégia que esse debate envolve, e também da capacidade de direção, controle e coordenação. Quer dizer, tem uma dimensão desse debate, que são as estruturas institucionais, e tem uma dimensão que é a conduta dos atores, né? Então, eu sou um professor de política pública, no campo da política pública, essas variáveis são recursos analíticos fundamentais, né? Senão a gente não entende por que, por exemplo, o país como o Brasil leva 10, 15, 20 anos para debater uma lei orçamentária para resolver impasses institucionais que perduram ao longo do tempo e que reproduzem aquilo que o ministro Éder falou de disfuncionalidades em série, né? Como é que é a nossa trajetória? É preciso olhar para o passado, preciso estudar nossos padrões históricos, porque eles dizem muito sobre como nós funcionamos enquanto sociedade, né? Que tipo de pactos, qual é a nossa capacidade de gerar consensos previsíveis, duradouros, e que tipo de maturidade social e institucional a gente consegue construir. É óbvio que a gente tem, não vou entrar em detalhe em cada um deles, até porque muitos protagonistas do que está colocado aqui nessa tela estão aqui nessa reunião e participaram e vão participar desse ciclo de encontros, mas é evidente que nosso acúmulo, nossa trajetória enquanto país, nos instrumentos de planejamento, de formulação estratégica, de pactuação fiscal e orçamentária, ele é positivo, se nós pegarmos os últimos 20 anos, mas ele não é linear, ele não é simples, ele traz uma complexidade que tem um componente de instabilidade muito grande, né? O balanço que a gente pode fazer dessa trajetória é um balanço positivo, mas é um balanço que traz muitas reflexões necessárias, né? As nossas receitas primárias, elas estão num estado crítico, né? Nossa carga tributária, ela é superior à média dos nossos vizinhos, especialmente de países com o nosso grau de complexidade econômica e social. Nós nunca, apesar do Decreto-Lei 200, implantamos, de fato, um sistema baseado em programação orçamentária, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um marco importante, o que nos distingue, inclusive, de
outros países, ela nunca foi totalmente cumprida, né? Nós temos uma fragmentação e uma baixa transparência estruturantes do nosso ciclo orçamentário, que nos afasta, inclusive, dos preceitos da boa governança internacional que a própria OCDE defende. Nós, via de regra, superestimamos muito as receitas e subestimamos as despesas através de vários instrumentos e dispositivos disfuncionais no ciclo orçamentário, especialmente no debate legislativo. As relações federativas na dimensão orçamentária, elas passam por uma série de disfunções e anomalias muito graves, né? Crises sucessivas na relação entre os estados e o governo federal, um estoque de dívida dos estados com o governo que hoje supera os 600 bilhões, interpretações diferentes dos tribunais de contas estaduais em relação a esse tema, judicialização do conflito. O país vive, para tentar ser sintético, um permanente risco de populismo orçamentário, que é uma espécie de tragédia de comuns, né, dos comuns. Todos vamos perder no final. E isso cria uma situação onde esse debate, por isso que esse debate é importante, acaba dividindo falsamente entre aqueles fiscalistas, né, os guardiões, preocupados com a lógica orçamentária, com o nível da dívida, etc., e, de um lado, os executores de política. Isso é um falso debate. Mas a questão central é essa. A nossa trajetória tem sido estável e nos conduz a uma baixa previsibilidade. Isso precisa ser enfrentado. E um grande debate que a literatura faz, que o campo que discute orçamento faz, é isso: como ganhar mais realismo orçamentário e como enfrentar esses problemas, né? O problema da rigidez, da despesa, a temática dos restos a pagar, que é sempre complexa, a questão dos fundos, a desconexão entre as metas físicas e os valores, esse problema da governabilidade compartilhada entre legislativo e executivo, que gera tensões que se refletem no plano político e criam situações de quase ingovernabilidade ou de baixa governabilidade, né? O Otávio Ventura, que é um estudioso na área, publicou há alguns anos um artigo num livro da Associação da Carreira de Planejamento, que eu achei muito interessante. Ele projeta o número de regras que regulam a matéria orçamentária no Congresso, de 95 a 2016. Quer dizer, é um processo ascendente, mais de uma centena de regras. Obviamente que isso cria um ambiente, às vezes, complexo, complicado demais, do ponto de vista gerencial. Isso não é trivial, não é à toa, né? O próprio número de localizadores de ações orçamentárias a nível nacional e regional nos coloca como um país onde a administração orçamentária, a gestão do ciclo orçamentário, é uma das mais complexas do mundo. E o que diz a OCDE, né, nos seus vários documentos? Os princípios que a gente já conhece, eles podem ser agrupados em 4 grandes dimensões: fiscal, programática, participativa, de accountability, reforçam exatamente o que nos falta, que é realismo orçamentário. E para isso a gente precisa, na minha opinião, atacar um ponto central, que é melhorar, e eu acho que é de forma incremental, a qualidade do nosso processo institucional de decisão pública, que envolve combinar atores, mecanismos e desafios de gestão. Isso vai acontecer, na minha opinião, é um debate que a gente precisa fazer em 3 grandes camadas. Primeiro, eu preciso ter realismo orçamentário, é preciso ter uma estratégia de governança fiscal e orçamentária que sejam compatíveis, que sejam harmônicas, né, que sejam integradas, e é preciso também integrar a lógica de planejamento com a lógica de orçamento e estratégia de longo prazo. No primeiro elemento, nós temos todo um debate para fazer, que a União Europeia e que a OCDE já fazem, sobre o alongamento do prazo de metas orçamentárias e metas fiscais, né? Dispositivos que são adotados hoje pela maioria dos países da OCDE, inclusive com momentos de revisão e de ajuste cíclico e periódico dos tetos e vis-à-vis a eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. Saber casar esses 2 momentos. Do ponto de vista dessa estratégia, tem uma série de tarefas que nós precisamos colocar na nossa agenda e articular isso ao longo do tempo, né? Desde mudar
a forma como a gente produz a LDO, até, enfim, pensar como é que a gente vai fazer a transição do teto lá na frente e a reforma do sistema de... Ele não faz isso. Ele não mexe, não faz o que ele tá bom. O próprio sistema de planejamento, né? Novos atos normativos, inclusive. Na governança orçamentária, a vantagem desse alongamento do prazo de fixação de metas fiscais orçamentárias, que protege o gestor daquelas pressões muito paroquiais de curto prazo que geram essas disfuncionalidades, há uma série de elementos positivos, né? Permite melhor alocação de políticas estratégicas, porque isso é ajustado ciclicamente num debate entre o executivo e o legislativo, melhora a qualidade da priorização, porque permite uma avaliação de qualidade das políticas junto com o espaço fiscal e orçamento, e acaba criando mecanismos para mitigar essa rigidez e os limites que meus colegas acabaram de falar, ciclicamente, porque isso é móvel, isso depende das escolhas que o país faz para o seu desenvolvimento para o futuro. Afinal de contas, o que nos interessa é isso, é melhorar a qualidade do gasto orçamentário. O próprio FMI já identificou recentemente o que ele chama de segunda geração de reformas, de regras fiscais, um conjunto de diretrizes sob essa consigna tripla, né, de simplicidade, flexibilidade e enforceability, né, executoriedade, garantia de implementação, e com uma série de características importantes do ponto de vista de uma ação contracíclica da política fiscal orçamentária para ajudar o processo de desenvolvimento e de execução da própria política macroeconômica, ou seja, da governança econômica, com cláusulas de exceção que permitem enfrentar momentos de escape, de anormalidade como os que a gente vive hoje, monitoramento independente, isso sempre é reforçado, e nós temos avançado nisso, mas é sempre bom frisar, para evitar conflitos de interesse e garantir uma institucionalidade sadia e graus de maturidade crescentes nessa área, e um amplo quadro de transparência e divulgação que implique em explicar para a sociedade sempre esses trade-offs que têm que ser feitos entre espaço fiscal disponível, qualidade das políticas públicas vis-à-vis avaliação e eficiência delas e quais são os horizontes de futuro para onde a sociedade está caminhando, que são as grandes escolhas, os grandes drives nacionais. E a própria comunidade europeia vem adotando isso ao longo do tempo, né? Inclusive com penalidades para os países que fogem desses mecanismos. O número de regras fiscais dos membros da União Europeia, especialmente a partir da crise de 2008, da crise grega, vem apontando nessa direção. Acho que é um exemplo que a gente tem que estudar, né? Junto com a OCDE. Os índices de maturidade fiscal e orçamentária deles, e eu imagino que a gente possa um dia construir isso para a nossa realidade, vem tendo melhorias expressivas, né? E finalizando, então, no tempo disponível, né, para fazer um debate complexo como esse, eu acho que a grande questão é essa, né? Como integrar esses instrumentos no processo decisório. Quer dizer, de um lado, a gente tem a necessidade de reformular o nosso sistema de planejamento. A gente sabe que o planejamento plurianual ele é limitado, mas ele precisa voltar a ser um instrumento de efetiva alocação de recursos, num quadro de alongamento das metas fiscais e orçamentárias. Isso precisa estar conectado com uma visão de longo prazo da sociedade sobre o que ela quer ser no futuro e como é que ela conecta o presente com o futuro, né? Mais ou menos o papel que a LDO tem no arranjo desses instrumentos. É preciso trazer a dimensão regional sempre. Afinal de contas, o Brasil não tem só um grande grau de desigualdade social e de renda, mas também regional, que precisa ser enfrentada, e isso precisa estar associado a indicadores nacionais, porque o sistema de responsabilização e transparência só funciona com base em monitoramento e indicadores amplamente discutidos e consensados através de uma relação sadia entre executivo e legislativo. Então é isso, obrigado. Essas são questões que eu colocaria para o nosso debate. Embora seja do nosso poder. Muito obrigado,
Jackson, excelente palestra. Gostei muito da informação sobre o realismo orçamentário. É fundamental essa lista de principais problemas registrado, é perfeita, temos e nos identificamos muito com essas informações sobre rigidez das vinculações, a lógica de contingenciamento talvez pouco transparente. Isso é um desafio grande a ser ultrapassado, né? Fundamental essa sua fala, complementa as falas do Bruno e da Fabiana. Achei muito bom. Obrigado pela palestra, que foi excepcional. Bom, eu quero agradecer muito a todos os palestrantes, ao Bruno, a Fabiana, ao Jackson.